Olá, meus irmãos queridos, uma boa tarde a todos vocês, um feliz sábado, que Deus realmente esteja contigo, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana, um restante de sábado na paz de Cristo Jesus. E agora estamos na nossa sala da esperança e nós vamos estudar a palavra de Deus, a segunda lição desse nosso trimestre, que nós começamos, a história de Moisés. É o título da lição que nós vamos estudar hoje, a lição da história de Moisés. Vamos falar um pouquinho sobre esse grande personagem, Moisés, um homem que foi chamado por Deus. Acredito que você já conhece a história de Moisés, do chamado, quando Deus o chamou para que ele fosse um tipo de Cristo para libertar, para salvar o povo de Israel, tirando ali da terra do Egito. Nós estudamos na semana passada essa lição falando sobre a libertação do povo de Israel. E Moisés, ele foi chamado por Deus. Moisés era um pastor de ovelhas, e obviamente ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, no Jetro, e quando ele passava ali pelo deserto, ele então ouviu o chamado de Deus, se aproximou daquela sarça ardente, algo que chamou a sua atenção, porque ele nunca tinha visto uma árvore verde queimando, e à medida que aquele fogo desenvolvia, mas a árvore continuava sem queimar. Interessante que aquilo chamou muita atenção dele. Então ele se aproximou e ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: Moisés, eu desci, porque eu ouvi o sofrimento do meu povo, através do clamor das suas orações, e eu desci para o salvá-lo. E eu então estou chamando você para que você vá até o Egito, para que você vá até Faraó, e em meu nome você então liberte o meu povo, trazendo da escravidão para a terra que eu prometi dar aos seus pais. Moisés, esse homem que nesse momento ele achou incapaz, na verdade todos os momentos, nós nunca estamos preparados para o chamado de Deus. Na verdade, aqueles que se acham preparados são realmente pessoas incapacitadas. Porque Deus, na verdade, ele nos chama para nos capacitar. E Moisés sentiu nesse momento a sua inutilidade, a sua incapacitação, a sua pequenez diante de uma extraordinária missão como esta. Meus queridos, falando um pouquinho aqui sobre Moisés, depois da insistência de Deus, quando Moisés disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu não me sinto capacitado, eu sou pequeno demais, quem sou eu para ir até Faraó? Como é que o povo vai dizer que, ao eu chegar lá e dizer para eles que eu vim em nome do Senhor, o que eu vou representar para eles? E então eles certamente, nem Faraó e nem o povo vão aceitá-lo quando chegar. Então Deus disse: você vai em meu nome, em nome do grande eu sou, vou te capacitá-lo, vou te dar o poder para acompanhá-lo, o meu poder para que você possam falar com o Faraó, possam conversar bem. Depois que Moisés havia dito: Senhor, eu sou uma pessoa que não consigo me expressar bem, não falo bem, tenho dificuldade para pronunciar as palavras, sou gago até. E Deus disse: não, eu estou para te ajudar, para te capacitar. E aqui nós vemos, meus queridos, a humildade desse homem. Moisés, um homem conhecido na Bíblia como um dos mais pacientes, um daqueles homens que ele foi moldado por Deus, ele foi lapidado por Deus, preparado por Deus. E depois, quando nós
Através da história vimos Moisés conduzir o povo de Israel em direção à terra prometida, né? Quantas intercessões, quantos conselhos, né? Quantas vezes Moisés ouvia a palavra de Deus. Moisés tinha este privilégio de falar face a face com Deus e trazer as informações, trazer os conselhos que Deus, então, através dele, queria passar para o povo, para o seu povo que estavam ali indo em direção a Canaã terrestre, a terra prometida. Tá? Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, versos 3 a 4. Esta carta é escrita pelo apóstolo São Paulo, direcionada então à igreja de Corinto. Paulo falando sobre a história do povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? E Paulo aqui está dizendo que aquela pedra espiritual, que dela saía água para saciar a sede do povo de Israel, era o próprio Cristo Jesus. Jesus é a água da vida, ele mesmo disse para a mulher samaritana. Né? Se alguém tomar desta água, certamente terá sede, continuar tendo sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Porque ela jorra para a vida. Jesus estava falando que ele era aquela pedra, né? Que ele era aquela rocha que emanava água para o povo. E todos eles beberam desta mesma água que era o próprio Cristo. A mensagem que Moisés queria passar realmente a todo momento para o povo de Israel, e que eles deveriam entender, né, compreendê-lo e aceitá-lo, é que o Cristo que criou no princípio estava ali na criação, por ele foi criado todas as coisas, pelo poder da sua palavra, por ele, né, nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, era o mesmo que estava conduzindo, que estava guiando o povo de Israel em direção à terra prometida, que ele mesmo havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, e que agora ele estava cumprindo a sua promessa. Tá? Moisés queria que aquele povo entendesse realmente que esse Deus é o Deus Redentor, o Deus que o havia salvado da escravidão, das mãos dos faraó, e que esse Deus era o mesmo que viria no futuro, como diz o profeta Isaías, né? Capítulo 53, ele viria para morrer como um cordeiro, né, levado ao matador, porém ele não abriria a sua boca. Esse mesmo Deus que estava guiando, né, era o Deus Redentor, o Messias prometido que viria no futuro. Tá? Meus queridos, quando nós estudamos sobre a história de Moisés, eu fico imaginando aquele homem, quanto o Espírito Santo, né, moldou a vida de Moisés, trabalhou com Moisés, né, e se tornou aquele homem paciente, aquele homem conselheiro, né, aquele líder, né, que usado por Deus, né, era um homem paciente, que ele queria realmente que Deus o salvasse aquele povo. Né, quando o povo de Israel se rebeliou contra Deus, distanciou de Deus, seguindo os seus ídolos, a sua idolatria, né, dos deuses pagãos, os deuses que vizinhos ali, e Deus chegou um momento, né, o próprio Jesus disse: Moisés, o povo chegou numa situação já intolerável, né, que totalmente eles adulteraram contra toda a minha aliança, contra todos os meus mandamentos, as minhas ordenanças. E então Moisés, deveríamos dar término com esse povo, com essa nação, né, e de você começar uma nova geração. E Moisés rogou diante de Cristo Jesus, dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, não faça isso, né? Por favor, salva este povo. Sabe o que as nações vão dizer agora no teu nome, que o Senhor tirou eles do Egito, que trouxe para cá e agora matou aqui nesse deserto. O teu nome, Senhor, vai ficar, né, lá embaixo, ninguém vai acreditar mais em ti, né? Meus queridos,
Na verdade, não era essa a intenção de Cristo. Mas Cristo Jesus queria apenas mostrar para aquele povo o líder maravilhoso que Deus havia escolhido para conduzi-los. E eles assim o desprezavam. Tá? E Moisés disse: Senhor, não faça isso. Se o Senhor fazer isso, então risca também o meu nome do livro da vida. Você já pensou? É desses líderes que Deus gostaria que nós fôssemos para conduzir o povo de Deus em direção à Canaã celestial. Aprendermos com estes exemplos. Exemplares, maravilhosos do bem. Tá? Muito bem. Em um certo dado, Moisés, quando estava já à fronteira da terra ali de Jericó, já ali para atravessar o Jordão e já colocar o povo do outro lado, na terra prometida, para onde que eles deveriam usufruir ali da promessa cumprida de Deus. Jesus então chama Moisés, né, e leva Moisés até o Monte Nebo. E ali Deus mostra toda a terra para que Moisés possa contemplar. E Moisés teve a alegria de contemplar toda a terra que ele havia prometido para Abraão, para Isaac e Jacó, e agora o povo estava ali às fronteiras para passar para o outro lado. Mas naquele momento, o próprio Jesus olha para Moisés e diz: mas você não vai entrar. E em nenhum momento, meus queridos, eu consigo encontrar um único texto que Moisés reclama e diz: Senhor, mas por 40 anos eu conduzi esse povo, por 40 anos eu sofri, Senhor, ouvindo injúria. Quantas vezes esse povo se rebeliou contra ti, quantas vezes eles se investiu contra mim, quantas vezes eles me criticaram. Senhor, e agora eu não tenho direito de entrar nessa terra. Ele não reclamou. E Deus disse assim: você vai morrer aqui nesse monte. Meus amados, Deus tem nos chamado como seu povo também, independentemente daquilo que nós ouviremos ou enfrentaremos. Devemos aprender de Cristo Jesus, ser paciente, aprendê-lo a perdoá-lo, aprendê-lo a ter paciência e ser bons líderes, ensinadores da verdade, da palavra de Deus, conduzindo pessoas para o reino dos céus. Jesus nos chamou com esse objetivo. Moisés não reclamou. Moisés aceitou realmente tudo aquilo que vinha de Deus. Porque Moisés sabia do Deus que ele havia aprendido. Ele sabia que Deus tinha planos muito maiores para ele do que simplesmente entrar naquela terra, na Canaã terrestre. Moisés sabia que Deus tinha um reino eterno para ele. E é exatamente isso. Moisés, depois ele foi ressuscitado pelo próprio Jesus. E Moisés está no céu, representando, meus queridos, todos aqueles que desceram ao sepultura, desceram ao sepulcro, crendo na promessa da vinda de Jesus. Você pode ter certeza, Moisés representa os ressurretos que ressuscitarão quando Jesus voltar. Meus amados, que realmente o Espírito de Deus que guiou aquele grande homem com aquela tamanha missão também possa nos guiar nesta semana em toda a nossa vida. O Espírito Santo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha você uma ótima e abençoada semana. É o que eu neste momento desejo para você. Quero orar contigo. Querido e eterno Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor Deus, porque quando o Senhor nos chama para uma missão, para um ministério da pregação do Teu Evangelho, não é porque nós merecemos ou somos bons, ou porque temos talentos e somos importantes. Não. O Senhor nos chama porque o Teu Santo Espírito nos capacita, Teu Santo Espírito nos enche do Teu poder, nos prepara e nos lapida para ser semelhantes a Cristo Jesus, como perdoador e como condutor de pessoas para o reino de Cristo. Tome-nos em Tuas mãos, dê-nos o privilégio de termos uma boa semana na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.